Salve, salve, torcida tricolor! Hoje a Flu TV veio numa visita muito especial. A gente veio na casa de um grande craque e ídolo da nossa torcida. Eu tô falando de Paulo Henrique Ganso. Bora lá conhecer um pouco mais dessa família? Olá! Claudinha! Vim invadir hoje vou conversar com a família, hein? Hoje não é com o papai. Vamos lá? Bom, gente, nesse clima maravilhoso que a gente foi recepcionado por essa família que todo mundo ama. Eu até posso dizer que a Gi tem vários filhos tricolores pelo mundo, né, Gi? Mas estou aqui, ó, Estelinha, Gi, Henrico e também as fofurinhas, né? Algumas, né, delas. Que ainda tem os outros que tem estão... uma galerinha aí. São quantos, Gi? São 6. 6 cachorros. Nossa, então tá vendo? Gente como a gente, né? Isso, exatamente. E Gi, já que hoje a gente veio aqui invadir um pouquinho, né, da intimidade de vocês, primeiro eu agradeço por receber a gente aqui da Flu TV, porque é uma honra, vocês são uma família que fazem parte mesmo do Fluminense, mas a gente quer conhecer aquele lado da família, porque a gente está sempre acompanhando um pouco de vocês nas redes sociais, nos estádios, mas a gente quer saber como é que é para a família. Se tem algum ritual em dia de jogo, como é que vocês se preparam? Se a ansiedade também fica, porque tem escola das crianças, exato, tem a rotina, às vezes o horário de jogo fica confuso, como é que funciona? Tem algumas regrinhas, né, de horário por conta da escola, mas às vezes a gente dá uma quebrada. Às vezes fica eu só acordada, deixar ela dormir. Que a Estelinha tem mais sono, né, filha? Teve um vídeo da Estelinha, inclusive, que um tempo atrás viralizou. Não, eu quero ir no jogo, né, Estelinha? Eu vou, ela falava, era menorzinha. Então a gente, óbvio, né, quando o jogo é cedo, nós 3 aqui, ou então às vezes a Rocio vem pra cá, né, a esposa do Germán, o Lolo, é uma bagunça, a gente pede alguma coisa pra comer. Mas quando o jogo é muito tarde, geralmente somos só nós 3. O dia que eu não coloco a blusa do Flu, ele fala, não, tem que colocar, porque é ritual mesmo, né? Você fica tomando conta, né, Henrico? Pra ver se a mãe... Aí quando o vovô Júlio a avó Creuza estão aqui... Dos pais do Paulo Henrique. O vovô Júlio coloca a camisa em um lugar que é tipo um ritual. É verdade. Antes do jogo. Pra dar sorte, né? Aquela superstição ali. E uma coisa que às vezes o torcedor não percebe, né? Quando você vai falar do Ganso, você fala muito Henrique, né? Todo mundo estranho. Fala, Henrique, que Henrique? Até entender, e ainda tem o Henrico, né? Então, às vezes acha que eu tô errando o nome do Henrique. Fala, não, acho que ela tá falando do filho dela. Não, é Henrique, né? De Paulo Henrique e o Henrico. E o que muda na rotina de vocês em dia de jogo? Dia de jogo é o dia sagrado, né? Se a gente tá, por exemplo, a Estela tá nas atividades dela, tá lá na equitação, ela desce rapidinho, vamos que tem jogo, tudo correndo, né, filha? Do dia eu vou direto de Xerém. Vai direto de Xerém. Quando tem jogo no Maracanã, como o Xerém acaba, né, sendo caminho. Mas fica uma ansiedade, né? O jogo, eu acho que não começa ali no momento do jogo. Na verdade, no dia anterior, o dia que ele já às vezes não tá em casa viajando, a gente já tá no ritmo do jogo. Então, a ansiedade começa quando acorda e olha, e vê se saiu a escalação. A gente sofre também. Quando o jogo é fora, como é que faz? Porque a gente sabe que o Ganso é aquele paizão, sim, né? Que tá sempre ligado, sim, sempre faz questão de dar um beijo quando exato, chega, antes de dormir. Vocês ficam mandando mensagem ali pro pai pra dar sorte? Ficam. Quase todo mundo tem uma camisa do Fluminense, tipo a dona, ela tem. Ou seja... Até os doguinhos da casa, porque são parte da família, né, Estelinha? Tem. E a gente, né, até o pessoal que trabalha com a gente aqui em casa, virou uma família mesmo, né? Então, a gente tem um grupo e aí todo mundo, patrão, bom jogo, não sei o quê. E os amigos, e os familiares, os pais dele. A minha sogra geralmente acorda e me manda, ai, minha filha, tô tão nervosa, todo jogo. E assim... às vezes pode parecer que depois de muitos anos já virou uma coisa comum, mas não virou. E hoje tem um segundo lado, né? Porque você é esposa de atleta e mãe de atleta, né? Exato. E torcedora. Também, porque né? eu sofro muito. Eu sofro de verdade nos jogos, assim. Às vezes, mesmo se ele não estiver em campo, eu quero que o Fluminense ganhe, eu quero estar ali torcendo. Então, é uma ansiedade, uma angústia. E quando sai gol, eu me descontrolo. Enfim, eu torço mesmo. A gente torce muito, né, filha? Sim. Essa aqui já discutiu na escola por causa de futebol, né, filha? Aquariana. Pois é, mas tudo numa boa, tudo de brincadeira, né, filha? Depois ficou ali, né? Ficou. Era só o calor do momento, né, Estelinha? Só aquela emoção momentânea. Não pode falar do papai nem do Flusão, né?
Pode? Só de bom. Só coisa de bom, boa, só né? de bom. Estelinha, quando o pessoal na escola elogia seu pai? Todo mundo fica falando, filho do ganso. Como é que foi o almoço do papai na escola? Todo mundo vê com um papelzinho fazendo fila. Como é que é dividir o papai com tanta gente? Porque seu pai é querido por todo mundo. É bom e ruim. Rola às vezes um pouquinho de ciúme, né? Porque a gente quer a exclusividade do papai, né, Henrique? É bom que a gente vê a pessoa ali admirando, mas fica aquele... Mas até que eles levam numa boa, né, filha? E é interessante, né, que... Como eu falei aqui no início, a família de vocês virou uma família do Fluminense. A gente vê muito até quando comenta uma postagem. Ai, me adota, minha mãe, meu Minha pai, mãe. eu sou irmã do Henrique, sou irmã da Estelinha. Então, virou essa grande família com a torcida. É, né? acho que são muitos anos, né, por aqui. E a gente se identificou muito com... No atual elenco, o clube, Ganso né? é o jogador mais longevo. É, né? exatamente. É o que está há mais tempo, né? E aí eu acho que isso também, né, vai em conta, mas é nítido, né? O quanto a gente se identifica com o clube, o quanto a gente quer participar de tudo. O Henrico tá em Xerém também, é uma coisa, né, muito legal. Ir para Xerém, quem nunca foi para Xerém, experimenta ir para Xerém. É uma coisa diferente, é um clima muito gostoso. É longe para ir sempre, mas assim, é muito legal, é muito gostoso. Laranjeiras também é um lugar que quando eu comecei a ir por conta do futsal, quando alguém me pergunta, explica o que você sente, não dá para explicar, não consigo explicar o que a gente sente. É como se a gente sempre tivesse sido daqui. Então, é um carinho, um amor muito grande. E eu acho que esse sentimento que você tem é também o que o torcedor tem com vocês, porque a gente percebe muito isso. Fala assim, não, impossível, parece que o Ganso joga no Fluminense a carreira inteira. Né? É bem isso. E aí falam, não, ele só pode sair depois que o Gansinho já puder jogar. Eu já falei algumas vezes pro Ganso, que é o projeto do substituto da camisa 10, que está ali. Ô, Rico, que pressão é essa, tia? É muita pressão, filho? E o legal é que naturalmente surgiu no Henrico também essa vontade, né? Sim, total. Na verdade, a gente tentou fazer de tudo para ele não... Eu lembro de uma conversa que uma vez eu tive com o Ganso no CT sobre isso, que ele falou assim, eu queria que meu filho aproveitasse mais a infância, porque a partir do momento que a gente está jogando profissionalmente, mesmo mais jovem, tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Então tem certas coisas que ele vai ter que abdicar. Sim, e já abdica, Né? Já abdica de muitas coisas, né? É uma responsabilidade e a gente sempre tem que lembrar que ele é criança, mas ao mesmo tempo que ele se compromete, né, em ser um jogador do Sub-11 e tem muitos meninos com muitos sonhos lá, então é uma responsabilidade. A gente tenta também aliviar sempre a questão da pressão, que a gente fala brincando, mas de que ele não precisa ser o pai dele. Sim, né? obviamente. Que ele é ele e lá, inclusive, assim, é uma coisa que eu acho muito legal, lá em Xerém ele é o Henrico. Ninguém chama ele de Gansinho lá. Lá ele é o Henrico. É isso, a identidade dele, a Exato. personalidade dele, tá construindo a vida dele. E construindo o caminho dele e que ele seja muito feliz, né, filhão? E Gi, a gente está chegando próximo de um momento muito importante, né? Que é a Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. O Fluminense está fazendo parte. E esse ano de 2025 começou de uma forma até dolorosa para vocês, né? No início da temporada, o Ganso fazendo ali, né? Os testes físicos, normalmente, acabou tendo a notícia de uma miocardite. E deixou todo mundo, obviamente, preocupado. A gente sabia do acompanhamento, sabe de tudo isso, mas a gente sabe que no início afeta. Então, depois de vocês terem passado por isso, Ganso de volta, jogando, tudo ok, saúde 100%, coração 100%, que a gente já estava aqui buscando, se precisa, eu dou o meu. Eu dou meu coração. É isso, a gente doa, não tem problema não, Ganso merece. Mas, brincadeiras à parte, aí agora vê, as coisas voltaram à normalidade e tem esse Mundial de Clubes, né? Exato. É muito diferente do que a gente já viveu em todos esses anos, né, filho? A gente não esperava. Até uma coisa engraçada que a gente tá junto, né, de casado há 12 anos e um pouco mais de namoro. Eu nunca tinha ido com ele num dia de exames, né? E nesse dia ele falou para eu ir com ele. Então, o Papai do Céu abençoou ali, né? Preparou sabia tudo, o que tava. já sabia. Enfim, agora tudo correndo bem, o acompanhamento do Dr. Fabrício incrível, que acho que foi uma luz nessa situação toda que ele viveu. Agora eu consigo, quando ele entra em campo, esquecer, porque os primeiros jogos eu não consegui esquecer.
Era uma coisa assim que eu não relaxava, minha sogra também, então ela me ligava, ai, minha filha, não sei o quê. Então hoje em dia a gente consegue esquecer e ficou para trás, né? Óbvio, continuar sendo acompanhado, mas virou mais um momento marcante da carreira dele, mais um obstáculo que ele venceu. E agora a gente está aí, né? Indo para o Mundial e cheio de expectativas, muito felizes. Ansiedade. Muito ansiosos, muito, muito. O ano retrasado que a gente foi para o Mundial, a gente foi com a expectativa baixa e a gente se surpreendeu muito. A gente foi muito feliz, foi um momento assim que vai ficar marcado sempre, né? Inclusive para as crianças. E esse ainda é um mundial diferente daquele, né? Então é algo que vai ficar marcado para a história também. Exato. É o segundo mundial, né? Um novo mundial. E a gente tá... Temos tá uma brava, neném nervosa. que ela não vai. A gente não vai poder estar nos 2 primeiros jogos por conta dos treinos do Henrico, por conta da escola, enfim. Mas a gente vai estar torcendo aqui, né? Vamos fazer uma torcida organizada daqui. É isso que eu ia perguntar, já tem esses planos desses 2 primeiros jogos, tem né? que ter, com certeza. E depois a gente vai pro 3º jogo, em Miami. E vamos estar lá na torcida, né, Baixinha? A ansiedade é maior quando vocês estão longe ou perto? Longe. Muito, né, filho? Quando tá longe, né, Estelinha? Inclusive, a gente estava arrumando a mala do papai agora, né? E quem ajudou ali? Todo mundo ajudou? Todo mundo ajudou um pouquinho. Todo mundo ajudou um pouquinho. E aí é um misto de ansiedade para ele ir, mas também de, ai meu Deus, quanto tempo longe. Mas vai ser muito bom. E a gente está ansioso para isso. A gente vai curtir cada segundo. E é isso, né, filho? Comemorar, né, Estelinha? E torcer muito pro Fusão. Ela tá falando também. Ela também tá dizendo que tá comemorando, gente. Tá bom. Você vai. Ô, Gi, recentemente o Ganso renovou com o Fluminense. E a gente ficava ali, né? Eu falo gente porque eu também tava ali. Ficava ali os torcedores. Vamos, Ganso, renova. Aqui em casa aqui também tinha essa cobrança. Assim, vamos querer? Tinha dos amigos, da família, né? E todo mundo querendo saber. E aí, óbvio, foi uma conversa que a gente teve e aí a gente só combinou que o Henrico não estava em casa, o Henrico estava viajando para a escola. A gente falou, olha, a gente só precisa avisar o Henrico, porque se sai em algum lugar sem o Henrico saber, né, vamos esperar. Aí ele ligou, ele tinha 1 minuto para falar no telefone, aí ele ligou e ele falou, filho, papai renovou com Flusão. E aí ele não conseguiu ouvir direito e tá feliz? Ele, tô feliz! E saiu, foi brincar. E aí, acho que foi na sexta-feira, ele voltou e foi anunciado. E aí muita gente falou, poxa, você nem me falou, você nem me avisou. Eu falei, gente, não dá pra avisar, né? E assim, às vezes as pessoas não entendem que tem essa questão até o clube que vai anunciar primeiro, tem negócio de falar, exato. Tem muita coisa envolvida, tem muita coisa envolvida porque é um trabalho, né? Exato. Até minha mãe falou, filha, mas você não me falou nada? Eu falei, mãe, é porque eu ia te avisar depois, eu não sabia quando é que ia anunciar, enfim. Muita coisa a gente não sabe, né? A gente fica sabendo... Sim, fica sabendo ali, porque tem essa questão, né? A gente tem essa questão da idolatria, a gente quer falar, mas tem um trabalho envolvido, então... Exatamente. Quando a gente decidiu, a minha vontade era ir lá no Instagram e falar, gente, diga ao povo que eu fico. Mas sim, estamos todo mundo feliz, renovados, né? É isso. Ele renova, a gente renova também. Renova todo mundo junto, né? Aí Henrico renova Xerém também. Henrico renova Xerém, tudo renovado, né, filha? E Henrico, como é que você vê essa sua parte lá em Xerém? Porque você sempre, eu lembro de você menorzinho, indo pro CT acompanhar os treinos, e você sempre demonstrou esse interesse pela bola. Não consigo explicar, eu sinto muito feliz jogando futebol. Uma coisa que uma vez eu cheguei a comentar com você, né, que era muito bonito, tanto o Henrico quanto a Estelinha, não só o fato do Henrico ali, que a gente percebeu, assim, esse menino nasceu para jogar bola, porque ele gosta, você vê ele fazendo aquilo com prazer. Mas ele e a Estelinha, quando vão ao CT acompanhar os treinos, os olhos brilham quando vem o pai. E isso é muito bonito, né? São os maiores fãs do papai? E vamos falar um pouquinho de como é o Ganso fora das 4 linhas, né? Que a gente tem aquela curiosidade, um pouquinho. Assim, ele em casa, ele é mais sério ou mais brincalhão? Mais brincalhão. Muito brincalhão. Não tem nada de Os sério. dois, O papai, sério? Papai não tem nada de sério. Papai só tá sério quando tem que falar alguma coisa séria, né? De lição de casa ele é sério? Não. De escola ele é sério? Não. Papai ajuda na lição de casa, Estelinha? Aham. Mais ajuda ou atrapalha? Ajuda. Até... O que você acha, mamãe? E aí, O que você acha, mamãe? Papai faz muita bagunça com você em casa? Faz. Ele é muito brincalhão, muito
tirador de sarro, sempre tem uma piadinha. É engraçado quando as pessoas falam, nossa, o Ganso é sério. É porque quando a gente vê o Ganso em campo, posturado, às vezes ele, capitão do time, sério, não sei o que. Frio. Fala calma. E que a gente sempre fala, o Ganso friamente jogando. A gente vê o Ganso jogando frio, o cara não sente, parece que é fácil fazer aquele. Olha o Ganso fala, muito fácil fazer. Eu tento fazer, eu tropeço nas minhas pernas. Mas como a pessoa tem talento, a gente fica assim, né? Não. Então, talvez seja esse lado, né, que o torcedor não conhece. Mas é muito brincalhão, muito brincalhão. Em família, vocês têm aquele ritual, às vezes, assim, de vamos tomar um café da manhã junto, o almoço tem que ser junto, algum ritual ali que é pra unir vocês? De domingo? Também, mas tem dias que quando tem uma data especial a gente faz. A gente sempre tenta, quando tá na mesa, os quatro na mesa, assim, sem celular, sem iPad, sem eletrônico. E... O que foi, meu amor? Às vezes, eu vou ligar a TV à minha mãe. Não sei se você Pra gente conversar, Aquele momento né? em família, Exato. né? E o domingo é o domingo da esfirra. Isso é uma coisa que ficou combinada, né? Acho que a nossa tradiçãozinha é o domingo da esfirra, que eles adoram. E vocês, às vezes, puxam a orelha do papai? Por quê, meu amor? Porque, às vezes ele... Eu vou dar um exemplo. Às vezes ele tá dormindo e eu quero mostrar uma coisa pra ele. E aí ele, 10 minutos já vou. E passa 30 minutos e ele já foi. Aí você dá aquela opção, pai falou que era 10, né? Exato. Com você também acontece isso, Henrico? Quando a gente marca de jogar futebol. Ele te dá um chá de cadeira? Ele tá dormindo, mais 10 minutinhos, passou 1 hora, ele ainda tá na cama. Aí a gente fala, né, filho, o dormir do seu pai é trabalho também, porque o corpo precisa descansar. Agora o Henrico entende um pouco mais, né? Entende muito mais. Mas é que também entra essa rotina do futebol, quando a gente olha de fora, sempre falo que o futebol tem ônus e bônus. O calendário é muito apertado. O calendário é muito apertado. Às vezes você tem um jogo a cada 3 dias, aí tem pouco tempo de estar em família, né? Então, ao mesmo tempo que vocês sabem que ele precisa descansar, vocês querem estar juntos. Enfim, faz parte, né? Eu acho que eles não sentem tanto porque eles já cresceram assim. Sim. Então, sente falta, mas sabe que tem um propósito, né? Tem um motivo. Mas ainda assim é difícil. E pra gente finalizar aqui, um recado pra torcida tricolor que a família do Ganso pode deixar pra galera. Um recado é que a gente é muito grato por tanto carinho que a gente recebe. Tiveram inúmeros momentos importantes e que a gente se sentiu querido, a gente se sentiu amado e isso não tem preço. Dinheiro nenhum no mundo é capaz de pagar, né, um carinho, um afeto. Então, é saber que a gente sente tudo isso, chega aqui, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que, eu falo no Instagram, eu encontro no Maracanã, mas será que sabem? Não, a gente sabe e a gente é muito grato, muito grato. Bom, quem vai lá no Maracanã vê, ele é o último a sair, ele fala com todo mundo. E faz questão de falar com todo mundo. Eu sou suspeita, mas assim, realmente é muito carinho, muita gratidão. E obrigada por tudo, que vocês sigam aí mais um ano, né, com a gente, mais um ano nos acompanhando. E é isso, gratidão. Por onde a gente estiver, a gente vai levar as 3 cores com a gente. Estaremos lá no Mundial, né, no terceiro jogo, felizes e animados. Ansiosos. Isso. O que mais? Nervoso. E tensos. Tem uma tensãozinha, né, Estelinha? Mas quando o papai faz gol, é só alegria. E é isso. Muito obrigada. Quando o Fluminense ganha e ele dá assistência, ou quando o Fluminense ganha. Né, A assistência do pai também, ele tem sempre aquela assistência redondinha ali, Eu né? sinto que ele prefere mais a assistência do que o gol do Eu pai. pergunto pra ele, pai, quantos gols e assistências você já fez? Ele fala, São muitos. Ui! Ó, Aí, ela pronto. assustou. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada por terem me recebido aqui, recebido a equipe da Flu TV. E como a gente fala, para você que está em casa, né? Agora a gente consegue entender, né? Por trás de um ídolo do futebol, de um gênio da bola, tem a essência que a gente fala, que é a família. E é todo esse amor, todo esse cuidado, toda essa conexão que faz com que o que acontece dentro das 4 linhas pareça tão fácil. Sim. Ganso, família, vocês são todos amados Muito pela família tricolor. Obrigada.
Let's go!